Você sabia que a noite ou o sono noturno é um fator de risco para a morte? Aqui, as pessoas morrem relativamente mais à noite do que durante o dia, e neste vídeo vou contar como não morrer durante o sono. Não deixe de assistir este vídeo até o final e você vai descobrir um truque incrível dos reis franceses, o que eles faziam para não morrer durante o sono. Já os antigos gregos diziam que o deus do sono e o deus da morte eram irmãos gêmeos. E, de modo geral, acreditava-se que durante o sono a alma voava para longe e podia voltar, mas também podia não voltar e se perder. Se ela se perdesse em algum lugar, a pessoa morria. Mas é claro, eu vou dizer que a ciência avançou muito desde então. Mas que visionários eram os antigos gregos que entendiam que o sono é um estado mais próximo da morte do que da vigília? Na verdade, nós temos mais de 60 doenças do sono, e algumas delas, sobre as quais vocês vão aprender hoje, elas podem realmente causar complicações graves à noite e até mesmo morte súbita durante o sono. Infelizmente, ninguém está protegido de morrer durante o sono, incluindo bebês. Existe uma síndrome chamada morte súbita infantil durante o sono e o bebê adormece e não acorda mais. Pode haver um mecanismo mais complexo envolvido. O bulbo raquidiano, onde fica o centro respiratório, pode não estar totalmente desenvolvido nos bebês, causando apneias. No fim, isso pode levar a um desfecho triste, mas esse é outro assunto. Vou falar sobre os adultos, afinal sou um sonologista de adultos e lido com esses problemas. Então, antes de tudo, isso é a chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono ou doença das paradas respiratórias durante o sono. Quando a pessoa adormece, o tônus muscular diminui, a mobilidade das paredes aumenta e, se houver fatores predisponentes, as vias respiratórias podem colapsar. Isso pode ser o simples excesso de peso, amígdalas grandes, adenoides, tabagismo, consumo de álcool e assim por diante. Mas na maioria das vezes, mais uma vez, é o excesso de peso. Então a pessoa adormeceu, as vias respiratórias relaxaram e em algum momento isso acontece. Elas colapsam e as pessoas ao redor veem como a pessoa roncava. Depois ocorre uma parada respiratória, um silêncio assustador, 10, 20, 30 segundos, até 1 minuto ou mais, e então um ronco alto. Se você já ouviu essas pausas na respiração, seguidas de um ronco alto em seus conhecidos, parentes ou amigos, deixe um like neste vídeo. Na verdade, isso é um episódio de sufocamento por obstrução das vias aéreas na faringe. Quando o cérebro se enche de ar e o sangue de oxigênio, ele percebe que está tudo normal e volta a dormir. As vias aéreas ficam cada vez mais estreitas e se fecham novamente. Esses episódios podem se repetir de 200 a 600 vezes por noite. Eu tive pacientes que dormiram 8 horas, mas no total passaram 6 horas e meia sem respirar. A parada mais longa durou mais de 2 minutos. E durante a expiração, a saturação de oxigênio no sangue podia cair para 50%, o que é praticamente incompatível com a vida. Após 30 segundos, ocorre a morte do córtex cerebral por asfixia. Felizmente, o cérebro ainda é um sistema autorregulador e a pessoa volta a respirar. Para suspeitar dessa situação em você ou em seus entes queridos, existem vários sintomas. Antes de tudo, é o ronco alto e intermitente, indicações de parada respiratória durante o sono. É um sono superficial, inquieto e não restaurador. Hipertensão arterial noturna e matinal, principalmente com aumento da pressão diastólica inferior, micção noturna frequente, sudorese noturna, principalmente na cabeça, pescoço e peito, dores de cabeça, sensação de cansaço ao acordar e sonolência diurna intensa. Esses são os sintomas que acompanham a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se você ou seus familiares, pessoas próximas, roncam alto, se esses sintomas estão presentes, é obrigatório procurar um especialista em sono, fazer exames, avaliar o grau de gravidade, riscos e prognóstico. E, aliás, infelizmente, se o paciente tem apneia do sono grave, a probabilidade de morrer durante o sono é 5 vezes maior do que no grupo de pessoas que não têm apneia do sono grave. E assim, se você simplesmente tratar a apneia obstrutiva do sono, a probabilidade de morrer durante o sono ou de ter alguma complicação grave será significativamente menor. O que também é extremamente importante é o consumo excessivo de grandes doses de álcool por pacientes com apneia do sono.
É uma complicação bastante séria quando a pessoa já não respira à noite porque as vias aéreas colapsam e ainda consome uma quantidade significativa de álcool. A atividade cerebral é suprimida, podendo levar a períodos prolongados de apneia. E isso provoca morte súbita durante o sono nesses pacientes. Existe outro tipo de apneia central do sono, que ocorre em pacientes com insuficiência cardíaca, chamado respiração de Cheyne-Stokes. Talvez sejam parentes, eles eram difíceis. Quando a pessoa começa a respirar, depois para, e isso também é uma parada respiratória, depois começa de novo e para novamente. Acredita que existe uma parte respiratória peculiar seguida de uma pausa na respiração? Isso também é um sinal de uma doença cardiovascular bastante grave, que pode potencialmente levar a um desfecho fatal. Isso requer uma consulta médica, o estabelecimento de um diagnóstico adequado e a prescrição de um tratamento eficaz. Arroto noturno. Graças a Deus, na maioria dos casos, o arroto noturno é inofensivo. Mas quando a pessoa apresenta regurgitação ou vômito, a atividade do centro respiratório é suprimida e a pessoa simplesmente não consegue respirar. E de modo geral, essa é uma reação protetora peculiar. Mas surge um problema. E especialmente se a pessoa tem arrotos e ainda abusa do álcool. Imagine, a pessoa adormeceu e em algum momento ela tem um arroto. Em vez de suprimir o centro respiratório, o cérebro à noite nem sempre entende o que está acontecendo e pode dar o comando para inspirar. E se ainda houver uma grande quantidade de álcool, o cérebro fica totalmente suprimido pelo álcool e não entende direito o que está acontecendo no organismo. E nessa situação, quando ocorre o arroto e o cérebro acorda, em vez de suprimir o centro respiratório, ele diz para inspirar. A pessoa inspira. E basta que cerca de 20 ml do conteúdo estomacal entrem nos pulmões para bloquear os brônquios principais e causar morte súbita durante o sono. E, aliás, é por isso que antigamente existiam os centros de desintoxicação, sabe? E levavam os bêbados para lá, e sempre os colocavam de bruços ou pelo menos de lado. Mas justamente para evitar o vômito, principalmente se a pessoa estiver deitada de costas, para que o conteúdo do vômito não seja aspirado novamente. Isso também pode provocar morte súbita durante o sono. Agora estou contando várias histórias assustadoras sobre como as pessoas morrem durante o sono, mas felizmente a maioria de nós sobrevive a essa noite. Mas o que muitas pessoas sofrem agora é de insônia crônica, especialmente nos últimos anos, devido a situações de estresse intermináveis. Metade de toda a população adulta sofre de insônia crônica. Eu aplico o programa de terapia cognitivo-comportamental para a insônia do Dr. Buzunov, esse é o meu programa autoral, e agora eu curo a esmagadora maioria dos pacientes com insônia crônica sem medicamentos, sem remédios para dormir, em 1 mês e meio. Sim, é um tipo de trabalho conjunto entre mim e o paciente. Mas como você entende, é melhor se livrar da insônia sem medicamentos ou, mesmo que você os use, suspendê-los. E eu vou dizer que este é atualmente o método mais eficaz e reconhecido no mundo para o tratamento da insônia. Estou falando da terapia cognitivo-comportamental. Na descrição deste vídeo você encontrará um link para o meu programa. Dê uma olhada. Se você tem esse problema, entre em contato, eu vou te ajudar de forma eficaz. Agora eu falei sobre algumas doenças que podem causar morte súbita durante o sono. Mas, na verdade, outros processos patológicos diferentes também podem se agravar durante o sono. Por exemplo, arritmias, problemas cardíacos graves, crises hipertensivas, AVCs e infartos. Bem, aqui eu descrevi as causas mais comuns e provavelmente as mais significativas que são descritas na medicina ou em algumas fontes, digamos assim, paramédicas. É assim que ocorre a morte súbita durante o sono. Embora, é claro, outras doenças cardiovasculares, pulmonares e metabólicas também possam se agravar durante o sono, o que leva a crises hipertensivas, infartos e AVCs. Mas talvez esse seja um tema para outros vídeos mais específicos e provavelmente vou ter um bloco inteiro de vídeos sobre diferentes doenças cardiovasculares, pulmonares e metabólicas que pioram durante o sono. Então, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes. Isso vai permitir que você passe melhor a noite e, no geral, viva mais tempo. Bem, e para concluir, quero falar sobre um truque de vida dos reis franceses. Se você olhar para a foto, vai ver que as camas são curtas. Elas eram semi-sentadas. Existia uma crença de que se a pessoa se deitasse completamente na horizontal durante a noite, a probabilidade de morrer era maior. E eu diria, há uma certa lógica nisso, de modo geral. Por exemplo, eu comecei contando sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono,
Quando a pessoa está deitada de costas e a língua cai para trás, a probabilidade de desenvolver apneia é maior. E se levantarmos a cabeceira, a probabilidade da língua cair é menor e na posição semi-sentada, a chance de desenvolver apneia é menor. E, consequentemente, daquela mesma morte súbita durante o sono. Atualmente, existem métodos de tratamento mais eficazes, como aparelhos respiratórios especiais que auxiliam a respiração durante o sono. Mas na Idade Média, lá pelo século XVII ou XVII, isso não existia. E essa elevação da cabeceira da cama, em princípio, proporcionava uma certa prevenção da probabilidade de morrer durante o sono por causa de um episódio desses, de apneia. Então, nossos antepassados, já naquela época, entendiam a importância do sono e faziam algum esforço para sobreviver a esse sono, mas também para viver mais tempo.